Olá pessoal, boa noite. Hoje é sábado, 18 de abril. Então esse é o vídeo introdutório da nossa quinta semana que a gente vai entrar no nosso curso de atenção, de meditação da atenção plena. E o tema, a gente está no capítulo 9 e a semana 5. E o tema dessa semana 5, essa é uma parte importante do curso de meditação, essa semana 5, é enfrentando as dificuldades. E ela é importante porque, vamos dizer, nas primeiras 4 semanas do curso, serviu para a gente, como ele mesmo fala aí no livro, fortalecer os músculos da atenção, aumentando a nossa concentração e a nossa consciência. E, é claro, a meditação, ela tem o objetivo, essa meditação mindfulness, da atenção plena, ela tem o objetivo de que a gente possa usar na nossa vida diária, na vida prática. Então, nessa quinta semana, é justamente isso, enfrentar as dificuldades. Porque dia a dia a gente enfrenta as dificuldades e principalmente as nossas vulnerabilidades. Então, como que a gente utiliza essa meditação justamente para quando a gente precisa? O significado, então, desse título aí, dessa meditação, é como aplicar na prática as meditações anteriores, que a gente já viu, né? Que vão nos facilitar o foco e a concentração e a conscientização de nós mesmos, frente a problemas reais, que a gente passa todo dia, às vezes já são até problemas antigos. Então, outra forma de fazer essa pergunta é como estamos nos relacionando com as coisas que dia após dia nos recordam das nossas vulnerabilidades, né? Então, frente a um determinado problema, uma encruzilhada, normalmente a gente tem duas opções. Uma é que a gente utiliza mais, é fingir que não é nada de errado. E simplesmente, como dizem, a gente joga para baixo do tapete aquele problema. A outra é a aceitação. E aí, esse é um termo interessante. Lembram desse vídeo que eu passei há 2 semanas sobre as 9 características que a gente deve cultivar durante esse aprendizado da meditação plena, que é o vídeo do Dr. Jon Kabat-Zinn. E a terceira era a aceitação. Às vezes a gente até entende mal, mas a aceitação é muito importante. A aceitação no sentido que a gente tem que aceitar a realidade como ela é. Então, essa aceitação é uma nova forma de nos relacionarmos conosco e com o mundo. Então, quando surge um determinado problema, uma determinada encruzilhada, a gente tem que fazer essa análise, né, de nós mesmos, né, como que a gente está reagindo a isso, e aí a aceitação é uma maneira interessante de enfrentar o problema, e do momento, quer dizer, o que está se passando. Então, é até interessante nessa pandemia que a gente está vivendo, de repente a gente está sendo testado para isso. Então, essa seria a meditação ideal para a gente tentar aplicar, porque a gente não tem o que fazer, a realidade é essa, a gente não tem o poder de acabar, cada um de nós não tem o poder de acabar a pandemia, a gente sabe que isso vai ser um período prolongado, talvez mais 1 ou 2 meses, então a gente tem que aceitar nesse sentido. E no sentido também de a gente ser amigável com a gente mesmo, não nos auto-julgarmos, ter compaixão por nós mesmos e acreditar em nós mesmos, que nós temos a possibilidade de enfrentar isso com as armas que a gente tem. Na verdade, a gente tem uma arma muito poderosa, que é o nosso ser interior. E aí estão todas as soluções. Então, mas normalmente uma pessoa mais desavisada ela pode confundir aceitação com conformismo. E não é nada disso.
é sim estar ligado ou ligada, mais do que em qualquer momento da sua vida, com atenção plena, focal nessa situação. E quando você está totalmente focado, primeiro você dá uma pausa, que é um período para deixar ser, quer dizer, o que está acontecendo. É aquele período de observação, de visão clara. Então, muitas vezes é melhor isso. A melhor maneira de reagir é não fazer absolutamente nada. Simplesmente observar e depois é como se você desse uma pausa nos acontecimentos e aí você tem tempo de um planejamento melhor. No início ali do capítulo ele vai citar um poema de um poeta bastante citado em todos nesses cursos de autoconhecimento, nessas filosofias, que é o Rumi. Ele é um poeta sufista. O sufismo é um ramo esotérico do islamismo, e o Rumi é um autoconhecedor muito importante aí, do século XIII. Então ele sintetizou bem essa verdade ao escrever um poema chamado A Hospedaria. Eu vou ler para vocês, é rapidinho. Então ele diz assim: ser humano é como ser uma hospedaria, onde todas as manhãs há uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega, como visitantes inesperados. Acolha e distraia a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas, que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Então, a ideia desse poema é basicamente isso: você aceitar a realidade como ela é e usar essa realidade como lição. Então, isso é interessante, os budistas usam muito esse método. Quer dizer, qualquer coisa, nada é o acaso, né? Como dizem. Então, qualquer situação, qualquer pessoa que você conhece ou situação que você enfrenta, elas trazem alguma lição. E essa lição é para você mesmo. A gente pensa que, às vezes até a gente critica e julga as pessoas, mas normalmente aquilo que a gente critica e julga nas pessoas é uma coisa que a gente tem que desenvolver. A gente tem que se conscientizar daquilo e tentar trabalhar aquele problema. Então, esse é um exercício interessante, a gente usar as situações para o aprendizado, para o nosso aprendizado próprio e para o nosso crescimento interior. Então, esse é o tema principal dessa meditação. E aí a meditação é a faixa 6, a importante, que é a meditação de explorar as nossas dificuldades. Então, além dessa, aí ele vai sugerir, na verdade, 4 meditações. Essa semana, quem estiver seguindo à risca esse curso, vão ter 4 meditações, a faixa 4, a 5, aí a principal, que é a exploração das dificuldades, a faixa 6, e depois a faixa 8, que é o espaço da respiração, aquela meditação mais curta. Então, a faixa 4 é a respiração do corpo, a 5 é dos sons dos pensamentos, que vocês já praticaram, esse na semana passada, e daí a faixa 6 é a exploração das dificuldades. Então, basicamente vai funcionar assim essa meditação. Ele vai pedir para você trazer à mente situações perturbadoras, você escolhe, ou do momento presente, por exemplo, como essa pandemia, ou alguma coisa do passado que te incomoda ainda, e observar como o corpo reage a elas. Então, é interessante que aqui, é por isso que na primeira, ele te recomenda primeiro fazer a respiração do corpo e da mente, e depois dos sons dos pensamentos, porque o corpo
é uma boa antena. Então você põe-se numa situação, durante a meditação, numa situação perturbadora para vocês, uma situação que você precisa resolver ou que te chateia muito, e aí observa como o corpo reage em meditação. E aí vai focando nessas partes do corpo. Aonde você vê reações, aí ele usa um método interessante, você respira dentro dessa parte do corpo, inspira e depois expira, retirando a conscientização daquela parte. Então, conscientiza-se desse local respirando para dentro dela, na inspiração, e para fora na expiração. Faz mais ou menos uns 3 movimentos desse. Se for uma tensão no pescoço ou uma dor na região do abdômen, qualquer sensação que seja. E mesmo que não exista nenhuma reação, mesmo assim você ou troca de experiência ou continua na sua meditação normalmente. E assim, a previsão é que você vai dissolvendo o primeiro elo da cadeia de espirais negativas. Lembra que eu já comentei isso? O corpo alimenta um pensamento, esse pensamento gera mais pensamentos e você entra nessa espiral negativa. E você focalizando aí nesse sinal do corpo, você vai estar dissolvendo esse elo e não deixando que essa espiral cresça. Então, sua missão é permanecer curioso e interessado no que descobrir em sua mente e seu corpo. Então, não deixa de ser uma certa exploração do corpo e depois da mente e dos seus pensamentos. Mas sempre, esse é muito importante, um conselho que ele dá, importante, que é sempre cultivando a compaixão por si mesmo. Então, para não me alongar muito nesse vídeo, em resumo, ele vai propor essa sequência de meditações para vocês. Então, a meditação da respiração do corpo, da respiração e do corpo, de 8 minutos. Aí você passa para a meditação dos sons e dos pensamentos, que foi a da semana passada. Aí é da meditação de explorar as dificuldades, que essa é mais importante, e finaliza com a meditação do espaço e da respiração. Além disso, ele vai te propor um liberador de hábitos, que é uma coisa interessante. Ele te pede para... Isso vai depender um pouco da pessoa. Quem já gosta de cultivar uma planta, então ele vai pedir, plante uma semente e acompanhe o crescimento, e principalmente você cuide dessa planta. Ou você pega uma muda, pode ser uma coisa comestível. Inclusive, se você mora em apartamento, às vezes na varanda, isso faz um bem muito grande. Até, inclusive, ele fala de um experimento numa casa de idosos, e eles fizeram esse experimento. Para um grupo de idosos, eles deixaram uma planta e que o idoso cuidasse, molhasse, desse atenção à planta. E com outro grupo, ele disse, nós vamos deixar essa planta aqui, mas os enfermeiros, as pessoas aqui vão cuidar para vocês, não se preocupe. Aqueles que cultivaram, que regaram, que tomaram conta das plantas, cuidaram da saúde delas, eles tiveram uma melhora da saúde bem significativa comparando ao outro grupo. Então, esse é o liberador de hábitos que ele recomenda. Para quem mora em casa ou mesmo tem sítios, isso facilita, mas isso dá para fazer num apartamento mesmo. E você pode cultivar as plantas, isso é uma terapia incrível. Então, pessoal, obrigado pela atenção outra vez. A gente já está na 5ª semana. O tempo está passando rápido e eu espero que vocês estejam aproveitando. Ainda não recebi nenhum retorno de vocês. Eu gostaria de saber como que estão indo, né? Se estão tendo alguma dificuldade, se estão praticando ou não. Isso é bastante importante para a gente. Valeu, até mais.